Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. O meu nome é Tainá, sou a Thay. Eu sou dessa casa faz 2 anos e meio, eu fiz os cálculos, 2 anos e meio que eu faço parte da I3, mas a verdade é que desde o início da I3, a I3 é a minha casa que sempre me abençoou, sempre esteve ali comigo, me aconselhando, me direcionando e investindo na minha vida, para que eu continuasse vivendo aquilo que o Senhor tinha para mim. Mas eu nasci num lar cristão de pais jovens. Minha mãe era muito jovem, meu pai também. O meu pai de um alto poder aquisitivo, né? A minha mãe uma mulher muito simples, muito humilde. E a minha vida toda, até os meus 16 anos de idade, eu nasci nesse contexto cristão. Eu cresci no contexto cristão. Minha mãe sempre me levava para a igreja, eu ia para os cultos, servia a casa do Senhor. Até que com 16 anos de idade, algo aconteceu na minha vida que, infelizmente, uma situação dentro da igreja aconteceu, aquilo me decepcionou tanto, que eu virei e eu falei, eu nunca mais vou pisar numa igreja. Nunca mais quero saber de Deus. E aí, com 17 anos, o meu pai me ligou e falou, Thay, você não quer vir para São Paulo? Deus usou meu pai para me dar essa oportunidade de vir estudar para São Paulo, em São Paulo. E aí eu vim para cá, na minha faculdade, terminei de me perder. Imagina, uma adolescente ali, 16, 17 anos já, e que estava frustrada e decepcionada, com o coração aflito. Cheguei em São Paulo, fiz tudo que não devia. Caí no mundão, né, em vícios, em amizades que não me levavam para Deus e tudo isso. E foi muito difícil, porque desde a minha infância eu tinha esse sentimento, essa rejeição, esse abandono no meu coração. E fiquei assim até 23 anos. Eu fiz faculdade, fiz direito lá na PUC, em São Paulo. E eu exercia na área do direito tributário. Eu amava o que eu fazia, mas eu não amava quem eu era. Eu estava vazia, estava triste. Várias vezes tentei contra a minha própria vida. Várias vezes eu me mutilava. Eu era uma pessoa que eu falava assim, eu odeio pessoas. Quero ficar sozinha, quero me isolar, não quero falar com ninguém. Vivia em profunda tristeza. Até que um dia, eu com 23 anos, já no final da faculdade, numa presença maravilhosa de Deus, no meu apartamento, o Senhor me encontrou. Fazia 2 meses que eu não dormia e naquele instante, naquele dia, Deus apareceu no meu apartamento. E eu não entendia, porque as trevas que eu vivia na minha mente iam me impedir de alcançar o Senhor. Mas não há nada que possa nos impedir de sermos alcançados pelo nosso maravilhoso e tremendo Deus. Nada. A luz do Senhor, que Ele é a luz, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a luz que dissipa as trevas. E as trevas não prevalecem quando a luz chega. Glória a Deus por isso. Que somos resgatados do poço mais fundo. Que possamos estar. O Senhor nos resgata para a sua maravilhosa luz. E no meio de tudo isso, o Senhor me resgatou. E aí naquela noite, foi a primeira noite em 2 meses que eu realmente consegui dormir. De tanta coisa, vícios e coisas ruins que eu tomava, ingeria. E quando eu acordei no dia seguinte, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. O Senhor começou a me lembrar de quando eu era criança e pessoas oravam por mim, profetas, líderes, pastores, irmãos. Falavam, essa menina vai ser missionária, ela vai para as nações, ela vai pregar o evangelho, ela vai para a África. O Senhor trouxe de volta o meu chamado, a minha vocação. E no meio de tudo isso, eu estava lá em prantos, chorando, falando com o Senhor. Entreguei minha vida ao Senhor. Peguei minha Bíblia e voltei para a faculdade. Fui para a faculdade depois de 2 meses sem ir para a faculdade. Na reta final. Voltei para a faculdade e comecei a pregar a palavra. Eu pregava. Saía com os meus amigos pregando a palavra.
Eu queria falar daquele maravilhoso Jesus que tinha me encontrado no meu apartamento. Um ano depois, eu estava pregando nas ruas, lá na Avenida Paulista. Não sei quantos conhecem, mas lá tem uma região que tem vários moradores de rua, pessoas em situações de rua, né? E vários usuários de crack. E eu ia lá pregar a palavra, ensinava. Eu amava isso. Mas chegou um momento em que eu tive que tomar uma decisão entre a minha família, a quem eu amo tanto a minha família, mas eu tive que tomar essa decisão entre a minha família e Jesus, e eu escolhi amar Jesus. Então eu saí da casa do meu pai, fui para as missões, e na época o meu pastor falou assim, tá, vai ter uma escola de missões chamada ETED, que é o DTS, é uma escola de treinamento e discipulado, é uma escola da Jocum, mas que eu fiz lá no Dunamis. Não sei quantos conhecem o Dunamis, lá na Dunamis Farm. E essa escola dura 5 meses, 3 meses o teórico, 2 meses prático. Você tem o chamado missionário, então vai lá, vai aprender de Deus nessa escola. E eu fui, porque a fome é tão grande, que nessa escola nós aprendemos sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, quando eu cheguei nessa escola, eu lembro que em um dos momentos, nas orações, eu falei assim, Senhor, eu não tenho mais a minha família, os meus pais, os meus tios, os meus primos, todos acham que eu sou louca, porque realmente eu parecia, imagina. Deixar um contexto em que eu vivia para dizer sim para Jesus, muitas vezes pode parecer loucura, mas o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Esse é o nosso Deus. E aí, no meio dessa oração, eu falei, Senhor, não tenho ninguém além de Ti. Ninguém além de Ti, ninguém. Se eu morrer hoje, Senhor, ninguém vai sentir a minha falta. Então me leva-me, Senhor, para as nações. Me leva para os países onde as pessoas não querem pregar. Me leva para as nações onde é proibido ser cristão. E para as nações onde você é perseguido por pregar o Evangelho. Eu quero ir, Senhor. Me leva, eu vou. Porque se eu morrer no campo, ao menos eu vou ter tido uma vida digna ao Senhor. E foi muito sincero. Deus pegou essa minha oração e me levou para o campo missionário. Fui para a Jordânia, fui para Israel, fui para Dubai. Morei um tempo no Egito, trabalhei com o povo iraquiano, povo sírio. E até hoje eu continuo em contato, ligando, discipulando, cuidando, ministrando sobre os irmãos que estão no Oriente Médio. E eu me emociono muito quando eu falo isso. Porque a minha história, o que Deus fez na minha vida é uma história de resgate. Eu já estou há 9 anos, há 8 anos como missionária. E há 7 como tempo integral. E eu nunca vi o Senhor falhando. Nunca. Em todos os passos, em todos os momentos, o Senhor sempre é fiel. Amém. Sabe? E aí eu fui para as missões, eu falava, uau, que incrível, foi para isso que eu nasci. Eu nasci para estar aqui. Eu me achei, eu me encontrei, meu Deus, como foi feliz. Como foi abundante alegria no meu coração. Quando eu descobri e comecei a viver uma vida para glorificar a Deus. Sabe, porque quando você encontra, meus irmãos, a sua identidade, o seu propósito, o porquê o Senhor te fez, aí está o ponto de viver uma vida glorificando a Ele. Então hoje o que eu quero trazer para os irmãos, que eu senti assim, ai Senhor, no meu coração, eu vou chorar muito, porque essa mensagem é tremenda. É sobre uma vida vocacionada ao Senhor. Nós somos vocacionados. E para que nós somos vocacionados? Qual que é o objetivo de sermos vocacionados? O que é vocacionados? Todos nós, eu e você, nós temos uma vocação na vida. Glorificar ao Senhor. Glorificar ao Senhor. Ai, como é bom a presença de Deus. Então, o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é a gente
reconhecer quem Ele é, exaltá-lo. E através do nosso testemunho, da nossa vida, a gente prestar glórias a Ele, né? Dar a Ele aquilo que Ele é digno. Então eu quero ler com vocês 1 Coríntios 10, 31. Fala assim, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus é digno de adoração, amém? E por isso que desde o início nós estamos adorando ao Senhor, como a Vivi falou, com os dízimos e com as ofertas, com os louvores, na recepção, desde que chegamos estamos adorando ao Senhor. Mas adoração a Deus não se estende só ao templo, mas fora dele. Então, vamos falar sobre isso hoje. Então, o que é vocação? Vocação é quando Deus chama alguém com uma missão específica. Deus chama alguém com uma missão específica a fim de glorificá-lo. Então, imagina, você é um professor. Deus não fez você para você ser um professor. Não! Ser professor, a sua profissão, os seus dons e os seus talentos são um meio, um instrumento pelo qual você dá glória a Deus. Então, no seu trabalho, você é um empresário. No seu trabalho, quando você chega, o pastor falou até isso semana passada, que quando ele chega, ali chegou um homem de Deus. Então, no seu trabalho, quando você estiver em reunião, que você possa glorificar a Deus através das suas palavras, através da sua postura, através das suas vestimentas, daquilo que você vê, do seu exemplo, daquilo que você ouve, a maneira como você serve os irmãos. Tudo isso glorifica a Deus. O chazinho de gengibre da Lucy, que é maravilhoso. Glorifica a Deus o chazinho, que deixa os irmãos calmos e com hálito fresco. Não é verdade? Glorifica a Deus. Tudo que fazemos glorifica o nosso Senhor. Então, se você pode estar pensando assim, tá, mas eu não gosto daquilo que eu faço, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do ambiente que Deus me colocou, eu não gosto, qual o conselho que você me daria? Meu irmão, permaneça no que o Senhor te chamou. Deus mente? Não, Deus não mente. O Senhor, as palavras dele são verdadeiras. O Senhor não falha. Então, se o Senhor te chamou, permaneça. Olha o que lá diz em 1 Coríntios 7, do versículo 17 ao 24. Diz assim, o apóstolo Paulo, vou dar um contexto, que o apóstolo Paulo, ele está falando assim, olha pessoal, é o seguinte, se você foi circuncidado, tudo bem. Se você não foi, não circuncide. É isso? Isso. Então, o que ele está falando? Mas faça tudo para a glória de Deus. Ele fala assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que Deus tem o chamado. E assim que ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. O que ele quer dizer? Que o ato não importa. Aí ele vai falar, no versículo 19, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Versículo 20, cada um permaneça, olha lá o que ele fala, na vocação em que foi chamado. Então, no versículo 17, o que Paulo está falando? Permaneça. Versículo 20, permaneça. Versículo 23, 24, ele vai falar assim, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Permaneça na vocação que Deus te deu. Permaneça, seja fiel ao que Deus te deu. Sabe, eu acho incrível esses dias, eu sirvo aqui na igreja, trabalho aqui na igreja, é muito incrível estar num ambiente saudável de trabalho. E aí a gente conversa, sempre conversas edificantes o tempo todo, e aí a gente estava comentando em uma das nossas conversas sobre isso. Que às vezes Deus chama você para ser um excelente engenheiro para a glória dele, para influenciar a área, o teu ambiente de trabalho, os teus chefes, os teus sócios, enfim, para estar atuante nessa esfera da sociedade.
Mas você é aquela pessoa que fala, não, Senhor, mas eu sinto que eu quero ir para as nações. Não, eu quero ir. Mas Deus te chamou para isso. Seja fiel ao que Deus te chamou. Seja fiel ao que Deus te chamou. Faz sentido isso para vocês? Amém. Faz mesmo, porque fez para mim primeiro. Eu falei, meu Deus, eu tenho que permanecer. Permaneça no que o Senhor te chamou. Uma das lições que nós aprendemos durante o I3 Home, que meu amado marido tem feito material e está incrível sobre as parábolas, e é sobre a espera, a paciência. Sabe, enquanto você espera, o Senhor está te amadurecendo. Enquanto você espera pacientemente, o Senhor Ele está te maturando, te refinando. Então, permaneça. Ah, mas está demorando. Permaneça. E assim, vivam de maneira digna. Efésios, versículo 4, do 1 ao 3, diz assim. Efésios 4, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ah, mas eu não tenho paciência. Ah, eu não sei ser manso, que nem aqui Paulo está falando. Ai, eu não sei andar de modo humilde, eu não sei ser uma pessoa humilde. Meus irmãos, vai buscar o Senhor, busca os frutos do Espírito. No Senhor tem tudo. Não tem desculpa. Não tem desculpa para nós sermos pessoas impacientes. Sermos pessoas arrogantes, prepotentes, não há desculpa. Em Deus há tudo. Vamos buscar o Senhor, para que vivamos de uma maneira digna da vocação a qual o Senhor nos designou. É muito mais do que falar, é agirmos de maneira digna. Em Hebreus 12:2 vai falar que Jesus, Ele suportou a morte pela alegria que lhe foi prometida. Se Jesus suportou pela alegria em ter visto eu e você hoje aqui, pela alegria da salvação, da reconciliação nele, quem somos nós para perdermos a paciência aqui, ó, o nosso glow com poucas coisas? Quem somos nós? Ai, mas eu não aguento, eu já chuto a mesa e eu já viro tudo. Não faça isso, misericórdia. Não faça isso. Vamos viver de uma maneira digna ao Senhor. Não é verdade? Que sejamos aqueles que prestem exemplo de como somos discípulos de Jesus. Sabe, é muito mais do que algo moral, algo ético. Porque tem muitas pessoas que são, show de bola, boas pessoas, mas estão perdidas, porque não conheceram ao Senhor Jesus. Então não é sobre meras e vãs ações boas. Jesus não morreu na cruz para sermos seres humanos bons. Não é sobre isso. Jesus nos vocacionou para a sua glória, para que sejamos seus discípulos. Exemplos de Cristo, cristãos, minis cristos nessa terra, o reflexo perfeito da imagem e semelhança, como Ele nos fez. De verdade, a minha oração para mim e para você essa semana, minha oração é para que o Espírito Santo amanhã, no seu trabalho, fique cutucando aqui o seu ombrinho e falando assim, como fala a Lucia, ô queridão, queridona, queridona, seguinte, você está me glorificando? Você está me glorificando na sua fala aí no seu trabalho? Você está me glorificando servindo o cafezinho? Você está me glorificando? Então a minha oração para nós é que o nosso Senhor, Espírito Santo de Deus, seja o nosso parceiro na jornada de dar glórias a Ele. Vocês estão entendendo? Sim. Aleluia. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil ser discípulo de Jesus. Eu sei que não é. Essa noite, essa madrugada, meu pai, eu e meu marido, nós temos 2 gatinhas.
Duas princesas, a Pretusca e a Pichuruca. As duas, né, bem? Os nomezinhos são bonitos. E as duas... E as duas aprontaram essa madrugada, e foi uma correria, aí viraram meu vaso de planta, e aquilo, e eu olhei aquilo, acordando, mulher, eu tenho que acordar amanhã cedo, se quiete em nome de Jesus, e fizeram um caos na minha casa, e aí custa eu mirar? Não, vou fazer o quê, meus irmãos? Vou ser exemplo de Cristo, com mansidão, vou lá, ainda dou beijinho, que é irresistível essas duas, são muito fofinhas, mas é sobre isso, sobre você não responder na mesma moeda, mas é sobre você ser humilde e falar o que Jesus faria nessa situação. Dar glória a Deus através da minha vida. Sei que não é fácil, por isso que a Bíblia fala, olha lá o que fala. Em Mateus 7,14. Mateus 7,14 fala assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta não é larga, não. É estreita. Estreita, porque são muitas renúncias, são muitos nãos para nós mesmos, para nossa carne, para o inimigo, que nós temos que fazer o tempo todo, nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso fôlego de vida, em tudo que nós fazemos. É fácil ser cristão? Não é. Se você me falar que é fácil, olha, você me ensine. Não é fácil. Mas Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Então vale a pena servir ao Senhor Jesus, vale a pena segui-lo, vale a pena ser um discípulo de Jesus, vale a pena. E é com alegria. Eu creio que todos nós que estamos aqui temos testemunhos para falar sobre como o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Com gratidão, que expressemos a nossa gratidão a Deus. Ai, Thay, mas eu não sei se eu sou vocacionado, se Deus tem uma missão para mim, se como que eu sirvo o próximo, e o que eu vou fazer da vida, estou perdido. Vem comigo, queridão. Sabe o que você faz? Busca no Senhor, vai aos pés daquele que te criou. Não foi o Senhor que nos criou? Não é verdade? A Bíblia fala, Jeremias 29:11, eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é que sabe o que pensa sobre você. O motivo pelo qual te fez foi o Senhor, é o Senhor que sabe. Então busca Ele. Ai, mas Deus não está falando, então busca mais profundamente. Busca auxílio dos irmãos em oração. Sabe, às segundas sempre tem intercessão na igreja, vem aqui. Busque ao Senhor de maneira sedenta, leia a palavra, jejue, ore. Eu creio que o Senhor não se esconde daqueles que o buscam. O Senhor está atento. Fale com o Senhor. Senhor, por que eu estou nessa terra aqui, Senhor? Por que o Senhor me fez? Por que o Senhor me chamou? Qual a missão o Senhor tem para mim? Porque, meus irmãos, de verdade, o Senhor voltará. E todos nós prestaremos conta com Ele, diretamente a Ele. Eu não sei você, mas eu quero estar diante do Cordeiro e falar: Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me pediu. Eu fui a sua filha amada e preguei a tua palavra. Sabe, não quero que o Senhor fale para mim: afasta-se de mim. Eu quero que o Senhor fale: tá, Zona, entra aqui, vamos aqui. Preparei aqui um canto para você, vamos lá, vamos ceiar, vamos celebrar. É isso que eu quero ouvir de Jesus. Mas como que nós fazemos isso? Vivendo o nosso dia a dia, renovando a nossa mente. Romanos 12:2 vai falar bem assim. Para que nós, depois você lê, gente, eu sei que são muitos versículos, mas é para você ver que eu não estou falando besteira, hein? Pelo amor de Deus, está tudo na palavra. Tudo é o que o Senhor tem ao nosso coração. Fala sobre nós renovarmos a nossa mente.
diariamente. Trabalhar a renovação da nossa mente. Então tome cuidado com o que você ouve, as músicas que você ouve, porque também influenciam a nossa mente. Com o que você vê, que também influenciam a nossa mente. Renove a sua mente diariamente em Jesus. Em Jesus. Sabe, mas ainda assim, ainda que você não saiba o seu chamado em específico, há chamados que são universais. São para todos nós. Por exemplo, tem o chamado para salvação. Deus não pega uns, eu não creio nisso, tá, meus irmãos? Eu não creio nisso. Que Jesus, não, você vai ser salvo, você aqui, você vai para o inferno. Você aqui, não, você é bonitinho, vai ser salvo, entra aqui. Não é assim que Jesus faz. Eu não creio nisso. Em João 3,16, o versículo que a gente tem até decorado, fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele crêem. Todos aqueles que nele crerem. Então não é para alguns, é para todos. Então o Senhor chamou a todos, todos nós somos vocacionados à salvação. Glória a Deus por isso. Que o Senhor não tem seus preferidos não é assim não, pelo amor de Deus. Todos temos acesso ao Senhor. Efésios 2,8 vai falar assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Uma outra, vou dizer, vocação geral, é a se relacionar com Deus Pai. É para todos. Sabe, do pequeno ao grande, do mais novo ao mais velho, Deus chamou a todos para um relacionamento com Ele. Jesus é o elo perfeito entre nós e Deus Pai. Para todos. E inclusive, para quem ainda não o conhece. Como no meu caso. Onde Deus me encontrou na escuridão em que eu estava. Ele apareceu para mim e me falou do seu amor. E a terceira forma é na sua grande comissão. E o que seria isso? O que é essa grande comissão? A gente fala bastante aqui na igreja, vamos falar muito sobre isso. Eu tenho comunhão com Deus, amando o meu próximo. Sabe, essa semana eu estava com uma dor. Gente, para quem não sabe, olha, eu tenho diagnóstico, adenomiose, endometriose, é azose, é o cisto não sei aonde, é o PPP papapá, um monte de coisa. E eu nem ligo mais, olha. Aí quando foi essa semana, eu estava com uma dor, que eu estava lá aqui em cima, eu falei, ai meu Deus, eu estou com dor, ai, e rindo, e gargalhada, e aqui, é assim o tempo todo. Aí veio o Rodrigão, muito ungido de Deus, reuniu o Matheus Perini, o Rubem, a Carol, vamos orar pela Thay. E oraram por mim. Aquela dor, meus irmãos, continuou. Porém, eu me senti muito amada. A dor continuou, mas eu fui muito amada. Me senti muito amada pelos meus irmãos. Muito amada. Eu saí com o coração alegre, com a dor nas costas, mas o coração muito alegre. Porque eles pararam o tempo deles para orar por mim. E quão maravilhoso é viver em comunhão com os irmãos, servir uns aos outros, em amor e em oração. Isso é muito bom. Isso é muito bom, a gente estar num ambiente onde a gente exerce amor ao próximo, que afinal é o que Jesus nos falou. Jesus não mandou para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a ti mesmo. Em Mateus 28, no versículo 18 ao 20, olha o que aconteceu. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe, para quem que Jesus está falando isso daqui? Para os apóstolos, para os discípulos. Sabe? E Ele está nos ordenando a fazer discípulos. Não a fazer crentes, mas a fazer discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus, amém?
Somos seus seguidores, seguidores dos seus passos, daquilo que ele fala, de como ele age. Todos nós somos discípulos de Jesus, então ele envia os seus discípulos para pregar o evangelho. E aqui, eu acho muito interessante, porque Jesus me tirou de um lugar onde eu falava assim, eu não, odeio pessoas, vou me isolar, quero ficar sozinha, para uma pessoa que eu amo receber pessoas, amo tomar café na casa dos meus irmãos. Olha, só anteontem, hoje, em 2 dias, fui na casa da irmã Silvia. Cadê a irmã Silvia? Está aí? Que pizza deliciosa, aquele bolo de chocolate, delicioso. Essa parte a gente corta, tá? Ainda bem que a Gi não está aqui, mas estava muito bom. E aí saímos com a Ana, com o Fê, saímos com o Wendel, nós amamos comunhão, nós amamos estar juntos, nós amamos viver família. Sabe por quê? Porque isso é o ID. O ID é amar o meu irmão, como Jesus me ama. E por amar o meu irmão, é que eu vou falar umas verdades para ele. Olha, meu irmão, você está em pecado, pare com isso. Faça isso, faça aquilo. Vou instruí-lo em sabedoria, porque eu quero ver ele bem. Eu quero vê-lo bem e vê-lo no céu junto comigo. Glória a Deus, rodopiantes. Eu quero estar lá. Então eu quero que o meu irmão seja alcançado pelo amor de Jesus. E isso é tudo a ver com o ID. Como ouvirão se não há quem pregue? Olha lá o que a palavra diz. Mateus, no versículo 22, capítulo 22, versículo 37 a 39. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é o segundo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, qual que é a palavra que está aqui? Mandamento. Não é este é um grande conselho. Esse é um grande provérbio chinês. Não é isso. Está falando, este é grande primeiro mandamento e há um segundo, que é amar o próximo, é um mandamento. Ai, mas eu tenho dificuldade de amar o próximo e o problema é o próximo. Será? Meus irmãos, será? Às vezes somos nós. Não é o próximo, é o nosso coração. Então que a gente possa orar, Senhor, me dá o coração pelo irmão. Ai, o irmão só misericórdia. Me dá o coração por ele, Senhor. Como o Senhor vê? Pai, como que o Senhor vê fulano? Me dá a tua visão. O que o Senhor acha dele? Quais são os seus pensamentos sobre ele? Gera amor genuíno em mim, Senhor. Por fulano, por ciclano. Peça do Senhor, Ele te ajuda. Ele transforma o nosso coração. E eu acho tão interessante, o Evangelho é maravilhoso. Eu amo a palavra de Deus, a Bíblia. E você sabia que lá em Atos 1 no versículo 7 e 8, Jesus ele vai contar, na verdade, o que ele quer, né? Um desígnio de Jesus. Mas, o contexto de Atos 1, o que acontece? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, glórias a ele, louvado, obrigado a Jesus. E Jesus ficou 40 dias na terra, 40 dias. Para quê? Para dar instruções para os apóstolos, para os seus discípulos. Ele estava dando instruções. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8... diz assim: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus está instruindo, nesses 40 dias que ele ficou aqui na terra, antes de voltar aos céus, sobre nós sermos testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então nós também somos vocacionados a testemunhar. E sabe como é que a gente testemunha? Não com as nossas palavras somente, mas com a nossa vida. O nosso estilo de vida testemunha. O Ti sempre fala assim, aqui uma frase, um ensino que eu acho assim maravilhoso. Quando ele fala assim, Thay, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo, você tem que dar exemplo. Sabe, o exemplo. Então nós testemunhamos a Cristo daquilo
que vimos, ouvimos e vivemos. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Sabe, se pararmos para pensar, onde é Jerusalém? Ah, é lá em Israel. Não, na nossa vida aqui também. Onde que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde eles já estavam. Então, Jerusalém é a sua casa. É o lugar onde você já está. É com os seus pais, é com seus filhos, é com seus irmãos. É na sua casa, sabe, no seu seio familiar. Esse é Jerusalém. Aí a gente vai um pouquinho mais para longe, que é a Judeia. Quem que seria a Judeia? São os nossos parentes. Os primos, os tios, às vezes que moram longe de outra cidade. São os nossos parentes. Essa é a nossa Judeia. Ah, o nosso ambiente de trabalho. A nossa faculdade. Tudo isso é a sua Judeia. Onde é a nossa Samaria? Samaria é um pouco mais longe. Samaria, olha, um exemplo maravilhoso é quando fomos sábado retrasado, que nós fomos no projeto Resgate Aliança. Gente, isso é a nossa Samaria. Nós fomos lá, servimos aos adolescentes, às crianças do projeto. Ficamos lá a tarde toda, a manhã e a tarde, na verdade. E foi maravilhoso. Levamos bolo, cachorro-quente, ficamos o dia lá brincando e dançando. O tchutchuê, que dançamos com eles. Foi tão legal, falamos de Jesus. Então foi a nossa Samaria, o projeto Resgate Aliança. E quem são os confins da terra? Meus irmãos, são as nações. Nós tocamos as nações. São as pessoas que estão perdidas. Esse é o são os confins da terra. Até aqui você entendeu que você tem uma responsabilidade? Ficou claro? Claríssimo. Glória a Deus. Porque nós temos uma responsabilidade como indivíduo perante Deus. Mas também temos uma responsabilidade como comunidade, como igreja. E qual é essa responsabilidade como igreja? É a vivermos igreja. Como corpo de Cristo, nós abençoamos missionários que estão no campo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós abençoamos uma família, a família Simel, que eles moram no Japão. Eles moram lá no Japão, servindo ao Senhor, amando Jesus, instruindo pessoas na palavra, fazendo evangelismos. E nós apoiamos essa família. Nós apoiamos a família Silva, que hoje está lá em Moçambique, que além de construir igrejas, eles têm discipulado, têm treinado pessoas para a glória de Deus. Nós também apoiamos, aqui em Campinas, o Compaixão Aquece, que serve comida, alimento, amor, afeto, abraço a moradores de rua. Nós também vivemos igreja nos confins da terra. Sabe? E eu creio, porque eu fui alvo do amor da igreja com ofertas. Fui alvo do amor da igreja com orações, enquanto eu estava no campo. Que hoje o meu campo é Campinas, mas quando eu estava lá no Oriente Médio, ou lá em Curitiba, lá no Paraná, quando eu e o Mateus estávamos lá em missões, trabalhando num projeto, também um projeto social também, mas falando de Jesus, evangelizando. Sabe, meus irmãos, a vida missional não é mil flores, não. Muito pelo contrário. Vivemos e passamos muitos desafios. Muitos desafios. Mas o Senhor sempre nos sustentava e nos surpreendia de uma forma maravilhosa. Sempre. Não é sobre viajar, não, gente, pelo amor de Deus, é ir vocacionado, com um propósito. E eu estava pensando, Senhor, eu queria tanto compartilhar com os irmãos alguns testemunhos, sabe, eu queria tanto que eles vissem, entendessem, falassem com as pessoas que eu falo, que eu falei, que eu conheci, onde eu morei, eu queria dar essa experiência para os irmãos. Então eu separei 3 testemunhos para contar para vocês, eu trouxe até as fotinhas dos irmãos. Vou contar bem rápido.
Mas, por conta que eles vivem e são de um contexto de países perseguidos, aonde não podem ser cristãos ou são mortos caso pregue o evangelho, e alguns deles, na verdade, estão sendo procurados por conta que se converteram. Eu não vou falar o nome deles real, tá? Não vou falar o nome deles original, mas eu vou dar um nome fictício, tá bom? Então, essa primeira moça, que aqui não dá para ver direito, mas aqui essa moça, vamos supor que o nome dela é Joana. E a Joana, ela conheceu Jesus, apaixonada por Jesus, começava a buscar Jesus. Ela é uma moça egípcia, uma jovem egípcia. E eu morei um tempo no Egito e a gente foi falando da palavra, ensinando ela. E ela sempre muito temente ao Senhor. E ela, lendo a palavra, ela saiu da casa da sua família para buscar o Senhor no Cairo, que ela morava num vilarejo longe, no sul do Egito. E os pais, a família dela, não permitia que ela vivesse o evangelho. Muito pelo contrário, tentaram casá-la justamente para que ela se mantivesse na cultura e na religião. Então ela conheceu Jesus, começou a buscar o Senhor, começou a ler a palavra. E aí ela chegou naquela parte que fala assim sobre o batismo. E ela falava assim, mas eu não entendo o que é isso. E eu ensinei para ela um pouco sobre o batismo. Ela falou, tá, eu quero ser batizada. Eu quero ser batizada nas águas. E foi tão lindo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou aqui no deserto. Onde que eu vou achar um rio, um riacho, para batizar esta sua filha amada? E aí Deus me falou, tem água no seu banheiro. Meu Deus, vou batizar a menina no banheiro. Sim. Porque o Espírito Santo, gente, não há paredes, não há nada que impeça o mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava ali naquele local. Na época, eu dividi o apartamento com uma moça americana. E aí ela foi morar no apartamento conosco. Enchemos, falei a banheira lá, falei com ela, falei sobre Jesus. E ela foi batizada nas águas, foi batizada no Espírito. Teve uma vida nova. É a primeira moça. Em um banheiro. O Senhor está se movendo. E às vezes o Senhor se move, na verdade, muitas vezes, além do que a gente sonha, pensa ou imagina. A gente tem que tirar Deus da nossa caixinha. Não podemos limitar Deus. Já parou para pensar que se você puser Deus na sua caixinha, você vira Deus dele? Porque significa que ele é limitado, ele é do seu tamanho. Não, meus irmãos, nosso Deus não é desse tamanho. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. E não há nada, nem ninguém que pode impedir o seu agir. E até hoje, essa semana, eu liguei para ela, eu conversei um pouco com ela. Ela está bem, está feliz, está seguindo ao Senhor, continua estudando além da palavra e falando do amor de Jesus para outras pessoas. Segunda pessoa, essa eu não vou falar mesmo, essa eu não posso falar mesmo. Ela é uma bênção. Vamos supor que o nome dela é Maria, agora eu vou seguir, o Espírito Santo me ajuda. Vamos supor que o nome dela é Maria, ela é do Sudão, e o Sudão tem uma guerra civil, uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, que eles matam o próprio povo. E ela do Sudão, e aí ela estava lá no Egito, foi fazer uma escola que ela buscava mais saber sobre o Senhor, se aprofundar na palavra. E aí eu a conheci, fomos lá, e eu lembro que nesse tempo, foi tão poderoso, meu Deus, foi tão poderoso. Ela contava que os seus pais batiam tanto nela, justamente porque ela queria Jesus. O seu pai era muçulmano, o seu pai não aceitou que ela tivesse conhecido Jesus, que tinha conhecido Jesus. O pai dela largou da mãe, a mãe ficou do lado dela, mas ainda assim não apoiava o fato dela ter se convertido. O pai falou para ela, você é uma desonra para minha casa e para minha família. E foi embora. O pai deixou a família. Foi embora. A gente está num contexto em que nós mulheres podemos trabalhar. Glória a Deus por isso. Mas nesse ambiente, no contexto de um país como o Sudão, as mulheres não têm isso. Mal têm acesso à educação, à escola, à faculdade. Quanto mais trabalho.
Então eles foram abandonados. Só porque essa moça, Maria, se entregou a Jesus. E ela, faminta, começou a ler a palavra. Foi até o Egito para saber mais sobre o Senhor. Se preparou, se dedicou, orou. E eu lembro que a gente cantava tanto juntas, que quem sabe, trabalha aqui comigo, o dia todo é no louvor, né, Carol? Meu pai é no manto, e a gente gira, brincando. Mas é o dia todo assim, glorificando ao Senhor. E a gente cantava uma canção, me dá um dó maior. Não vou cantar a canção, gente. Você que está em casa não precisa cortar, tá bom? Não vou cantar, não precisa me mutar. Não farei isso com os irmãos. Mas, e a canção dizia assim: Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Eu me contentarei em qualquer situação. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. aleluia. Sabe, a gente cantava essa canção, meus irmãos, tanto. Até que um dia, ela foi uma viagem missionária para o Sudão do Sul, em Juba. E ela estava em Juba, ela foi presa. Porque ela estava no mercado. Ela foi orar por uma mulher. Essa mulher se sentiu ofendida por receber uma oração. A mulher foi na delegacia, denunciou essa moça. Essa moça foi presa. E no tempo que ela ficou na prisão, ela me contou depois que ela só se lembrava desse louvor. E esse louvor toca tanto o meu coração. Porque fala: Tu és suficiente, Senhor, Tu és tudo para mim. Não importa a situação, a circunstância, Tu és tudo para mim. Sempre fiel, sempre suficiente, para sempre suficiente. Meus irmãos, imagina você dizer para Deus que para sempre Ele é suficiente, você estando encarcerado, só porque você orou por alguém. Sabe, e depois foi um líder lá da base falar com os policiais, conseguiram soltar essa moça. E aí quando ela chegou no Egito, ela estava: Thay, eu tenho que te falar algo que aconteceu. E ela me contou, eu falei: meu Deus, grande fé ter essa menina. Na época ela tinha 21 anos. 21. Grande fé ter essa moça. Sabe? Esse rapaz, ele é do Iêmen e ele é um ex-terrorista. Quando ele era criança, a aldeia dele foi pega, ele foi levado como despojo de guerra e por isso colocaram uma arma dele na mão dele, na verdade, colocaram uma arma na mão dele, ensinaram aquelas coisas que ele havia aprendido, não era assim, começaram a doutriná-lo para que ele fosse um terrorista. E um dia, ele estava nesse campo, nessa área, fazendo a ronda, no Iêmen, quando de repente um drone com um míssil, jogou o míssil. O corpo dele abriu, o lado esquerdo do corpo, né? Esse lado aqui, abriu do pescoço até o pé esquerdo. Ficou aberto. Mas ele conta que na hora ele não sentia, porque eu acho que a adrenalina era tão grande, tem coisas que só Deus explica, que ele lembrou que eles têm esse tipo de treinamento,
de que se algo acontecer dessa proporção, você deve buscar a copa de uma árvore para cavar. Para você se esconder debaixo da copa da árvore. Porque se vier outro drone ou outra situação, dificulta a visualização, a tua localização. Então ele estava lá todo aberto, cavando até que ele desmaia. 2 semanas depois, ele acorda no hospital, todo cheio de ferro. E ele acorda anunciando para os seus pais que estavam ali, para os seus parentes, falando: enquanto eu estive desacordado, um homem de branco me visitou. Um homem de branco veio até mim e falou que o nome dele é Issa, que é Jesus. E esse homem de branco me falou que eu não iria morrer, mas que eu ia viver para a glória dele. Esse homem de branco, Jesus, pregou o evangelho para ele. Enquanto ele esteve desacordado no hospital, Jesus o encontrou. Jesus o encontrou. E quando ele falou, a família dele falou: você está maluco? Você está doido? Você está doido? Não existe isso, não é assim, você não pode. E ele não ligou e começou a falar sobre aquele homem de branco. Eu quero saber mais sobre esse homem de branco. Começou a tentar buscar na internet informações, porque ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha a Bíblia. E nisso, um irmão dele que morava no Egito falou com ele, mas esse irmão já não era muçulmano. O irmão chegou e falou: olha, vem para cá, porque aqui você pode viver da maneira que você quiser, eu não ligo, mas vem para cá, porque aí vão te matar. Dito e feito, meus irmãos. Os parentes dele levaram ele para tentar reconvertê-lo a um sheikh. A gente fala sheikh, mas é sheikh. A um sheikh árabe, um líder. Porque falavam que ele estava louco. E passou um tempo, ele foi torturado. Torturado. Tomava urina. Não vou nem falar o que comia. Torturado. Só porque ele teve encontro com Jesus e queria viver para Cristo. Ele voltou para sua casa depois desse tempo que ele ficou recluso. Ele falou: tá bom, voltei. Deixaram a barba dele crescer. E ele voltou para a casa dele, apanhou. Ligou para o irmão falou isso, falou: vem para cá. Pegou o passaporte, conseguiu sair. Mas no que ele saiu, eu não sei se você sabe, mas em alguns países tem departamentos da polícia que é específico para receber denúncias em casos de conversão. Esse rapaz foi para o Egito. Parou bem no meio do deserto do Saara, onde é que eu estava, numa base secreta. Eu estava lá, dando essa escola de treinamento e discipulado, ensinando aos irmãos sobre a palavra. Eram 12. E a maioria eram ex-terroristas. Que hoje são missionários. Que falam sobre Jesus e vivem em Cristo. E ele chegou e eu falei: uau, que incrível. E ele falava para mim: Thay, por favor, me ensina a Bíblia. Me ensina a palavra. Me ensina com fome, com sede. Ele pedia para ser ensinado. E sabe qual é a pena, caso capturem ele? A pena é que ele seja enforcado em praça pública. A pena é que ele seja enforcado. E ele continua sendo procurado. Ele não pode mais sair do Egito. E se as próprias autoridades egípcias o encontrarem, eles devolvem para sua nação, que é o Iêmen, para que ele sofra as consequências por ter se convertido a Jesus. Sabe, meu irmão, eu choro toda vez que eu falo sobre esses testemunhos. Porque foram pessoas que eu conheci, que eu ouvi, que eu vi. Que eu estava lá. Ninguém me contou.
Sabe, se você quiser saber mais testemunhos, chame a gente. A gente ama falar. A gente ama ser voz para essas pessoas que não têm voz. Temos fotos, vídeos, tem um contato, falamos com eles até hoje. Se você quiser fazer uma ligação, eles são abertos. Por quê? Porque eles não têm mais família. Nós somos a família desses irmãos. Nós somos a sua família. Jesus fala, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, tios, por amor a mim, que não há de receber nessa vida 100 vezes mais e a vida eterna. Nós somos os pais, as mães, os irmãos e as irmãs, os tios e as tias que acolhem os irmãos que não têm família, em amor a Jesus. Sabe, quando eu paro para olhar e para pensar sobre tudo isso, ainda mais estando no Brasil, a minha oração é para que nós possamos entender o porquê Deus nos escolheu, o porquê nós somos vocacionados para glorificar o Senhor. E que tudo que somos, o que temos e como agimos e como falamos, tudo, o nosso respirar, possa exalar a boa fragrância de Cristo. Essa é a minha oração. E a minha oração é genuína, meus irmãos, é genuína. Que possamos expressar a Cristo, dar glórias a Cristo. Sabe, na Bíblia, nós conhecemos tantas histórias. Moisés, Deus vocacionou Moisés em prol do seu povo, porque o povo estava sofrendo no Egito. Deus chamou esse homem, escolheu Moisés, para que Moisés libertasse o povo hebreu, e levasse-os e conduzisse-os até a terra prometida. Josué segue essa história. Sabe, Deus chama Abraão, enche ele de promessas e cumpre suas promessas. Deus vocacionou Abraão. Deus vocacionou os profetas. Levantou profetas para um tempo em específico, para ser porta-vozes do coração de Deus, para algo que o seu povo precisava. Deus vocacionou seu filho Jesus para a sua glória. Para a sua glória. E nós somos vocacionados, meus irmãos. Jesus escolheu cada um de nós aqui para a sua glória. E se você sabe que você está no lugar que não deveria estar, porque Deus não te colocou nesse lugar, e se isso causa, estranheza no seu coração, volte, se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos seus maus caminhos e volte ao eixo de Cristo. O Senhor não fecha as portas para ninguém. E na verdade, sabe quando Deus fala com Caim e Abel, quando Deus chama e fala com Caim, Deus fala assim: Caim, não é certo que se fazeres aquilo que é bom, não será aprovado? Mas, se procederes com o mal, o pecado jaz à porta, é seu dever dominá-lo. E depois nós sabemos a história, o que Caim faz. Caim mata seu irmão Abel. Então, meus irmãos, o pecado jaz à nossa porta, jaz à porta do nosso coração, e nós temos um dever, que é dominá-lo, que é não ceder ao pecado, mas é de ceder para a glória de Deus. Senhor, eu renuncio a mim mesmo. Senhor, eu renuncio a minha vontade. Eu renuncio aos meus sonhos. Eu renuncio do meu caminho, do meu querer, do meu pensar. Eu renuncio ao teu, à tua vontade, à tua maneira, ao teu jeito. Eu renuncio. Meus irmãos, se você quiser fazer essa oração, fica de pé comigo. Vamos orar juntos.
Vamos orar e buscar o coração de Deus. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.